sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. És daqueles que se sente perdido? Ou serás antes daqueles que está à procura do mapa que nunca te deram? O meu nome é Mário Portela. Fica até ao fim que eu trago-te um GPS. Estás a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, lavra a lei. É a tua vez. Quem cala consente. Há 12 anos, a Lua mudou. Não nos telescópios, não nos satélites, não. Mas os místicos, eles sabiam, disseram que ela tinha acordado. E na primeira lua cheia, começou. Gostas de ler? Gostas de escrever? Então, e de aprender, saber, conectar, decidir, crescer e integrar? Tudo palavrões. Pois, eu sei. Mas no projeto fabuloso de escrita colaborativa do Mário Portela vais conseguir fazer isto tudo e gratuitamente. Dá uma espreita dela e se eu te estiver a mentir, prometo que não te marco para sempre. Visita marcados.substack.com hoje. Sabes qual é a sensação mais democrática do século XXI? Não é a felicidade. Definitivamente não é a realização. É sentir-se perdido. Completamente. Irremediavelmente. Segundo um estudo recente da American Psychology Association, 73% das pessoas entre os 25 e os 45 anos já se sentiram profundamente desorientadas em relação ao rumo da sua vida profissional, pelo menos uma vez. E pessoal, esse número sobe para os 81%. Ou seja, 8 em cada 10 pessoas. Talvez tu sejas uma delas. Talvez tu tenhas acordado hoje de manhã, olhado para o teto e pensado: para onde raio é que eu vou? Ou então, talvez seja mais subtil. Talvez estejas naquele momento em que tens um aperto no peito, quando alguém te pergunta: e então, como vão as coisas? Este ano já tens planos? E tu respondes: bem, sabendo perfeitamente que não sabes muito bem onde as coisas estão a caminhar. Porque não está bem. Estás num sítio qualquer entre o já não aguento isto e o mas também não sei o que quero. Bem-vindo ao episódio 175 do podcast Quem Cala Consente. Eu, como sabes, sou Mário Portela e estou mais um ano contigo. E hoje vamos falar sobre uma das experiências mais angustiantes e simultaneamente mais transformadoras que tu podes ter. Sentir-te completamente perdido na vida. E não vou dizer-te para seguires o teu coração ou confiares no universo. Vou fazer melhor. Vou mostrar-te porquê que tu te sentes perdido. O que é que está realmente a acontecer no teu cérebro e com o teu comportamento. E depois, como podes usar este momento, sim, usar este momento para fazer mais, fazer melhor, ir mais longe e te encontrares verdadeiramente pela primeira vez. Imagina isto. Estás a conduzir de noite numa estrada que não conheces. O GPS desligou-se há 20 km atrás. Não há sinais, não há luzes. E tens duas opções: parar o carro e admitir que estás perdido, ou continuar a conduzir, a fazer de conta que sabes onde estás, até gastares todo o combustível e ficares parado, mesmo ali, no meio do nada. A maioria das pessoas escolhe a segunda opção. Porquê? Porque parar dói. Admitir que não sabemos alguma coisa dói. Olhar para a nossa vida e dizer não faço ideia do que estou a fazer parece uma confissão de fracasso. Mas aqui está a verdade que provavelmente ninguém te disse até agora. Estar perdido não é um problema. O problema é fingires que sabes o caminho. O problema é achares que vai tudo correr bem. O problema é continuares a conduzir no piloto automático, a ir para um emprego que te esvazia, a manter relações que não te alimentam ou a viver uma vida que parece ter sido desenhada por outra pessoa. E tu és apenas um extra no filme da tua própria vida.
Deixa-me fazer daquelas perguntas típicas aqui do Quem Cala Consente. E quero que sejas brutalmente honesto comigo. Pode ser que te ajude a ser brutalmente honesto contigo mesmo. Quando foi a última vez que tu acordaste com vontade de começar o dia? Não porque tens de ir trabalhar, não porque tens obrigações, mas porque estavas genuinamente entusiasmado com o que vinha a seguir. Quantas vezes esta semana fizeste coisas em piloto automático? Tomar banho, comer, conduzir, trabalhar, sem estares verdadeiramente presente. E a grande pergunta, quando olhas para a tua vida neste momento, sentes que estás a viver a tua vida ou sentes que estás a cumprir um guião que alguém escreveu para ti? Pais, sociedade, o Instagram? Se respondeste a qualquer uma destas perguntas com desconforto, eu tenho novidades para ti. Não estás doido, não estás deprimido. Bem, podes estar, mas não necessariamente. Mas também não és preguiçoso. Estás humano. E estar perdido é uma das experiências mais profundamente humanas que existe. Só que atenção, nem todo perdido é igual. Há 3 tipos de desorientação e é fundamental que percebas em qual delas é que tu estás. O primeiro tipo é o perdido geográfico. É quando não sabes onde estás. É quando olhas à volta o teu emprego, a tua casa, os teus hábitos e pensas: como é que eu vim parar aqui? É aquela sensação de acordar numa vida em que não reconheces como tua. Normalmente acontece depois de anos a tomar decisões baseadas no que era sensato, seguro, esperado de ti. Depois há um segundo cenário de desorientação, o perdido existencial. É quando tu não sabes muito bem quem tu és. Quando usas máscaras, tantas máscaras diferentes, uma no trabalho, outra na família, outra nas redes sociais, que já não sabes muito bem qual é o teu rosto verdadeiro. És tantas versões diferentes de ti que deixaste de saber qual é a versão autêntica, se é que ainda existe essa versão. E depois, o terceiro cenário de estar perdido, o perdido direcional. É quando tu não sabes para onde vais. Até podes estar razoavelmente bem neste momento, mas quando olhas para o futuro, é só vazio, confusão, parece não haver metas, não há sonho, não há objetivo, não há direção. Apenas um vago sentido de há que continuar, não posso parar, sem saber muito bem porquê ou para onde. No teu caso, em qual destes estás? Algum reverbera com o teu ser? Ou então podes estar algures nos 3 ao mesmo tempo. E se eu te disser que está perdido, não é um acidente, não é um erro de percurso, é o teu sistema interno a gritar: algo está errado. Acorda. Pensa nisto, a dor física existe para te proteger. Quando tocas numa panela quente, dói, arde. E essa dor faz-te retirar a mão. Se não doesse, queimarias a mão toda sem te aperceber. A dor emocional, incluindo este sentimento de estar perdido, funciona exatamente da mesma forma. É um sinal. É o teu corpo, a tua mente, a tua alma, chama-lhe aquilo que tu quiseres, a dizer-te: isto não está alinhado, isto não é sustentável, isto não és tu. Só que em vez de parares e ouvires, o que é que fazes? Ignoras, distrais-te, Netflix, scroll infinito de redes sociais, álcool, trabalho, relações superficiais, consumo. Fazes tudo menos parar e perguntar: porquê é que eu me sinto assim? E é aí, ouvinte de Quem Cala Consente, que o perdido temporário se transforma em perdido crónico. Mas há uma boa notícia, como sempre, no Quem Cala Consente. Se estás a ouvir isto, se alguma coisa te fez carregar no play deste episódio, é porque uma parte de ti, talvez pequena, talvez sufocada, mas ainda viva, quer encontrar o caminho. E essa parte é a tua bússola. E hoje vamos perceber cientificamente e na prática o que podemos fazer para fazer mais, fazer melhor, ir mais além. Em suma, caminhar para um plano para tu viveres em pleno. Disseram impossível. Yeah. Listen. Noites em branco, ecrã a brilhar, um mapa por traçar, um mundo para criar. As vozes lá fora, um ruído constante, diziam para parar, mas a minha voz é gigante. Primeiro passo, fazer mais, quebrar o padrão, construir um império com a minha própria mão.
ciência de estar perdido. Vamos fazer uma coisa, vamos tirar toda a poesia e olhar para o que está realmente a acontecer dentro da cabeça quando tu te sentes perdido. Porque o teu cérebro não é filosófico, ele é biológico. E quando tu te sentes desorientado, há mecanismos muito concretos a funcionar, ou melhor, a deixar de funcionar. Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva comportamental, identificou algo brutal. Quando tu estás em sofrimento psicológico, o teu pensamento organiza-se numa tríade tóxica. Pensas mal sobre ti próprio, pensas mal sobre o mundo à tua volta e pensas mal sobre o futuro. É tipo isto. Não sou capaz, o mundo está contra mim. As coisas parece que não vão melhorar. Não tenho sorte nenhuma. Vês o padrão? É uma prisão mental perfeita, porque se tu és incapaz, o mundo é hostil e o futuro é sem esperança. Então, que raio de sentido faz fazer alguma coisa? Nenhum. E é aí que se fica literalmente parado. Mas há mais. O teu cérebro também comete erros sistemáticos de pensamento que alimentam esta sensação de estar perdido. O mais comum é o pensamento dicotómico. Ou és um sucesso total, ou és um fracasso completo. Não há meio termo, típico do ser humano. Não há processo. E claro, como não tens a vida toda resolvida, classificas-te automaticamente como perdido. Depois tens a catastrofização. Pegas numa dúvida normal sobre o teu emprego e transformas isso em vou acabar falido, sozinho, debaixo de uma ponte. O teu cérebro dá um salto olímpico da incerteza para o apocalipse pessoal. E tens a leitura mental, que é quando inventas o que achas que os outros pensam de ti e tratas isso como um facto. Toda a gente acha que sou um impostor. Pergunta, alguém te disse isso? Tens provas dessa imposturice? Ou estás só a criar ficção? A trabalhar para a Netflix sem ser pago? Estás a ver o filme. O teu cérebro sem querer está a trabalhar contra ti. Está a criar uma realidade distorcida onde estar perdido pode ser permanente. Mas isto não é a verdade. É apenas o teu sistema de pensamento avariado e pode ser reparado. A programação neurolinguística pode entrar aqui com algo interessante. Processamos a realidade através de 3 canais. O que vemos e imaginamos, o que ouvimos e nos dizemos e aquilo que sentimos. Quando tu te sentes perdido, estes 3 sistemas estão completamente desalinhados. Vês um futuro vago ou até ameaçador e dizes-te não sei o que fazer. E sentes ansiedade ou vazio. É como ter 3 pessoas a dar-te direções diferentes ao mesmo tempo. Uma diz vira à esquerda, a outra para a direita e outra diz para. Resultado, tu ficas parado ou deixas-te ir no fluxo. E depois, claro, existem os problemas neurológicos concretos. O teu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisão e planeamento, pode entrar em fadiga quando estás sobrecarregado com escolhas. E tu vives numa época com infinitas escolhas. Que carreira, que cidade, que relação, que versão de ti deves ser tu. O teu cérebro simplesmente desliga. Entras naquilo a que os neurocientistas chamam de paralisia por análise, que já falamos antes, no Quem Cala Consente. Pensas tanto, avalias tantas opções, que acabas por não fazer rigorosamente nada. E quanto mais tempo não fazes nada, mais perdido tu te sentes. Claro que eu podia falar aqui de imensas outras coisas. Há o sistema da dopamina, que é libertada quando antecipas uma recompensa, mas para o sistema funcionar precisas ter uma meta clara. Tudo isto são ciclos viciosos perfeitos, mas eu não te vou chatear com mais ciência hoje. Vou resumir-te de forma simples. Sentir-te perdido não é uma fraqueza, é a sobrecarga do teu sistema. Imagina o teu cérebro como um smartphone com 47 aplicações abertas ao mesmo tempo. Cada uma a puxar recursos, cada uma a enviar notificações, cada uma a exigir atenção. Não admira que esteja lento, confuso e prestes a desligar-se. A solução não é tentar mais. É simplificar, clarificar, recalibrar, para poderes fazer mais, ir mais além, dar mais de ti. Fazer mais, we go higher. Fazer melhor, never tire. Fazer de novo sem parar. Não surrender, não preciso que acredites, eu acredito por mim.
fachada foi a minha conduta para abrir um novo caminho, uma nova visão. A vossa descrença é minha munição. Eu caio 7 vezes, levanto-me 8. Eu volto ao início e faço de novo. Cada erro é uma lição que eu guardo em mim. Rise up, a forjar o meu futuro do princípio ao fim. A vossa dúvida é só vento a soprar. A chama cá dentro nunca se vai apagar. A bússola para o perdido. Muito bem, chega de teoria. Agora é isto. O que é que tu vais fazer quando desligares este episódio e voltares à tua vida? Porque ouvir é fácil, perceber é interessante, mas fazer é onde 90% das pessoas desistem. Não sejas essa pessoa. Vou dar-te 3 ferramentas concretas que já usei com centenas de pacientes e comigo próprio. E funcionam. Não é amanhã, é hoje. A primeira ferramenta chama-se o mapeamento da desorientação. Durante os próximos 7 dias vais fazer um registro diário simples, todas as noites, antes de dormir. Responde a isto. Em que momentos te sentiste mais perdido hoje? Não digas o dia todo. Ser específico. Foi de manhã, quando acordaste, à hora do almoço. Foi quando chegaste a casa, quando falaste com a tua cara metade ou quando estiveste a ver televisão. Depois, pergunta que pensamentos te passaram pela cabeça nesses momentos. Escreve exatamente o que pensaste, sem filtros. Coisas como, não sei o que estou a fazer, toda a gente tem a vida resolvida menos eu, seja o que for. E depois a terceira pergunta para este mapeamento da desorientação é que emoções é que tu sentiste? Ansiedade, tristeza, raiva, vazio, nomeia. E última pergunta para rematar o teu mapeamento. O que é que tu fizeste em resposta a tudo isto? Agarraste no telemóvel? Foste fazer scroll? Comeste? Adormeceste? Desligaste? Trabalhaste compulsivamente? Ou fingiste que não era contigo? Faz isto durante 7 dias. E no 8º dia, vai ler tudo. Procura padrões. Há horas específicas do teu dia em que tu te sentes pior. Há contextos que disparam a tua desorientação. É o trabalho? É a casa? A relação? Ou é quando estás só? Há pensamentos que se repetem sempre? Este exercício faz algo de extremamente poderoso. Tira o sentimento vago de estou sempre perdido e transforma-o em dados. E dados podem ser trabalhados, sentimentos difusos. Esses é que te paralisam. Uma segunda ferramenta para hoje, a bússola dos valores. Pega numa folha ou abre um bloco de notas do teu telemóvel e escreve 10 valores essenciais para ti. Não os que os teus pais valorizam, não os que a tua sociedade quer. Nem sequer o que o LinkedIn diz que tu deves valorizar. É o que tu, no fundo, verdadeiramente valorizas. É a liberdade, a criatividade, a segurança, a família, a aventura, a contribuição com a sociedade. Será a autonomia, a aprendizagem? Será o reconhecimento ou a honestidade? Existem tantos valores. Escreve 10. E depois ordena-os por importância. Qual é que é o valor número 1? Aquele que, se tivesses de escolher entre todos, nunca abdicarias. Ordena-os por ordem. E depois vem a parte difícil. Para cada valor, responda honestamente que percentagem da tua vida atual reflete esse valor. E depois, o que é que terias de mudar para aumentar esse número? Vou dar-te um exemplo real. Imagina que o teu valor número 1 é liberdade. Olhas para a tua vida, emprego das 9 às 6, sem flexibilidade, casa que te prenda um crédito por 30 anos, relação onde não podes expressar-te livremente, percentagem de liberdade na tua vida, talvez uns 15%. Achas mesmo estranho sentir-te perdido? Não estás. Estás a viver contra os teus valores. É como tentares conduzir com um travão de mão puxado. Este exercício não vai resolver a tua vida de um dia para o outro, mas vai dar-te clareza, e clareza é o primeiro passo para o teu plano, para tu viveres em pleno. Aquilo que falamos sempre no Quem Cala Consente, consciência. E depois, a terceira ferramenta que prometi que te trazia,
o protocolo de emergência em 3 passos. Isto é para tu usares quando estiveres no meio de uma crise de estou completamente perdido e não aguento mais. Porque essas crises acontecem até a mim, que tento estar sempre atento. O primeiro passo é aprender a parar. A pausa física. Para o que estás a fazer, senta-te ou deita-te, respira com um método. Inspiras pelo nariz 4 segundos, seguras 7 segundos, expira 8 segundos, tal como te ensinei num episódio algures do ano passado. Faz isto 4 vezes. Porquê? Porque quando te sentes perdido, o teu sistema nervoso está em modo de ameaça. Esta respiração ativa o sistema parasimpático, o modo da calma. Não resolve o teu problema, mas tira-te do momento de pânico. Depois de parares, vai ao segundo passo. Ancora-te ao presente, porque é apenas o presente que existe na verdade. Usa a técnica 5-4-3-2-1. Identifica 5 coisas que vês à tua volta. A cadeira, a janela, o telemóvel, o que for. Depois, 4 coisas em que podes tocar. A textura da roupa, o chão, a mesa. Depois, 3 coisas que ouves. É o trânsito, o frigorífico, ou será o computador? A tua própria respiração? Por fim, 2 coisas que cheiras e uma coisa que estás a saborear. Mesmo que seja só a saliva. Isto faz algo fundamental. Traz-te do futuro catastrófico ou do passado ruminante para o aqui e o agora. E tu agora consegues lidar melhor porque a única coisa que existe é o presente. E depois sim, neste protocolo de emergência, vais ao terceiro passo, a microação direcional. Escolhe uma ação tão pequena que não possas falhar. Não é vou mudar de carreira, tenho de resolver os meus problemas. É vou abrir o LinkedIn e ver 3 ofertas de emprego. Não é vou reconstruir a minha vida. É vou enviar uma mensagem a uma pessoa que eu admiro. Não é vou descobrir o propósito de vida. É vou escrever 3 coisas que me fazem sentir bem. Porquê é que isto funciona? Porque o movimento cria clareza, não o contrário. Estás à espera de ter clareza para agir, mas a clareza vem da ação. E esta microação, mesmo que seja minúscula, vai ser o salto. Não te vou deixar sem te dar um plano de 30 dias muito simples para deixares de estar perdido, porque encaixa que nem ginjas aqui no início do ano. Na primeira semana fazes o mapeamento da desorientação todos os dias e no final identificas os padrões. O objetivo é perceberes quando e porquê tu te sentes perdido. Na segunda semana fazes o exercício da bússola dos valores e identificas 3 áreas da tua vida que estão em conflito direto com os teus valores. Depois, elimina, reduz ou modifica pelo menos uma dessas áreas. Pode ser sair de uma relação tóxica, pedir flexibilidade de trabalho, cancelar um compromisso que te drena. Chegando à terceira semana, escolhe uma nova direção para tu explorares. Um projeto paralelo, um hobby. Algo que seja criativo, que te traga poder. Uma conversa com alguém de uma área que te interesse. Utilizar a inteligência artificial para aprender algo que até agora não sabias. E isto não é para tu te comprometeres, é só para te testares. Curiosidade, não é pressão. E por fim, na 4ª semana, integra tudo isto. Responde ao que aprendeste sobre ti mesmo durante o mês. Que padrões é que identificaste? Que microajustes tens de fazer para a frente? Não precisas de desenhar o plano para os próximos 10 anos. Tens que definir os próximos passos. E claro, com isso, podes descobrir o que é que em ti tens de mudar permanentemente. Como vês, não é sobre descobrir o teu propósito de vida em 30 dias. É dar passos conscientes, pequenos, consistentes, na direção de tu te conheceres melhor. E conhecimento de ti próprio é sempre um mapa. E olha, eu sei, estás a pensar, mas Mário, isto dá trabalho. Claro que dá. Estavas à espera de quê? Que a clareza caísse do céu? Que alguém te desse um workshop com uma pastilha milagrosa no final? Ou que acordasses magicamente e sabias o que é que ias fazer? Não vai acontecer. A vida não é um filme da Disney. É um processo, às vezes muito confuso, às vezes até frustrante, mas é o teu processo. Se não fizeres este trabalho, vais continuar perdido, não durante um mês, mas durante anos. E a decisão é tua. Tu decides se queres fazer mais, se queres fazer melhor, se queres ir além.
para conquistar o teu plano, para tu viveres em pleno. Fazer mais, we go higher. Fazer melhor, never tire. Fazer de novo sem parar. Não surrender. Não preciso que acredites, eu acredito por mim. Deixei para trás o peso, as vozes, a dor. O meu eu é o meu único motor. Eles podem tentar, mas não me vão quebrar. Porque o meu sonho sou eu que vou alcançar. Fazer mais, we go higher. Fazer melhor, never tire. Fazer de novo sem parar. Não surrender. Não preciso que acredites, eu acredito por mim. Não acredito em mim. Eu acredito em mim. Fazer mais, fazer melhor, fazer de novo sem parar. Nós. O que não te faz bem, não te faz falta. Pois é, parece que estamos a terminar, mas agora é que vem a parte importante. É o que vais fazer com tudo aquilo que nós conversamos hoje. O que vais fazer com isto? Porque podes ter ouvido tudo, ter concordado com tudo e até dito, olha, boa ideia, mas daqui a 20 minutos voltar exatamente ao mesmo padrão do costume. Ou então, podes escolher agir, uma coisa pequena, hoje, já. E depois inicia o trabalho de 30 dias para deixares de estar perdido. Qual dos exercícios vais fazer primeiro? Quando? Não digas logo, não digas vou tentar, nem digas quando tiver tempo. À minha pergunta quando, marca agora no teu calendário, no teu telemóvel, onde for, porque se este episódio te tocou, e eu sei que teve tudo para te tocar, porque senão não estarias desse lado ainda, é porque há uma parte de ti que quer mais, que quer ir além. E essa parte merece que tu lhe dês atenção. Merece que hajas. Agora, claro, se este episódio fez realmente sentido, se sentiste que estava a falar diretamente à tua alma, então faz o seguinte, subscreve o podcast. Porquê? Porque se o viste até aqui, é porque estás pronto para mais, para te desafiares, para tu cresceres, para deixares de fingir que está tudo bem, quando não está. Eu vou estar aqui todas as semanas a dar-te ferramentas que ninguém te ensinou. A provocar-te, a confrontar-te, a ajudar-te a pensar. Quanto mais não seja, porque ficas incomodado com o que te digo, quanto mais não seja, porque eu trago como objetivo ajudar-te a atingir um plano para tu viveres em pleno. E claro, partilha este episódio com alguém que esteja perdido, aquele amigo que anda em piloto automático, aquela pessoa apática que sentes que está presa num limbo. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é ouvir, não estás sozinho e há sempre uma saída. Subscreve, partilha e na próxima semana estamos cá outra vez. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Se quiseres falar comigo, estou no Substack, em mportela.substack.com. Vai lá, diz-me tudo, fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Vamos lá rolar, é no Portela ideias a girar.